beleza da mulher é o assunto da fonoaudióloga Luísa Catoira. Ela mostra como a ginástica facial pode ajudar a atenuar as rugas e as marcas de expressão de uma forma natural, com técnicas e massagens que atuam somente nos músculos do rosto. Então, Luísa Catoira. Luísa Catoira vai falar sobre ginástica facial. Não sei por que formam as rugas, acho que com o tempo, né? Com a erosão do nosso terreno. Mas a verdade é que você acha que faz sentido, né? Porque se a ginástica serve para tanta coisa, por que não serviria para melhorar a aparência, A gente da sempre fala o pele, dos seguinte, músculos? eu sempre falo o seguinte, a gente vai para academia e treina, né? A gente vai, quer os músculos em ordem, quer se apresentar bem na praia. Malha coxa, malha abdômen, o malha isso, bumbum, malha né? aquilo, Aqueles O projetos. bumbum, que é a grande o questão vilão brasileira. Né? E aí a gente vê que assim, a gente vai envelhecendo, aí de repente a gente vê aquele mulherão de costas, aí ela vira de frente e tem um maracujá de gaveta no susto, rosto, né? Um cabelão comprido, super tratado, um corpo malhado e nunca se preocupou em passar um protetor solar, em cuidar da pele. A gente faz um monte de movimentos o tempo todo que viram vícios mesmo de movimentos, né? De puxar a pele para lá, o tipo de sorriso, enfim, com o tempo vai vincando. Algumas coisas como cigarro, sol, enfim, são coisas que realmente vão deteriorando a pele, vão deixando a gente com a pele mais sem vida e ao mesmo tempo a falta de cuidados, né? E a gente ter expressões sempre muito iguais, vão determinando também algumas rugas. Da coisa de tensão, né? Tensão, essas coisas. de prender, né? Isso. E fora isso, por exemplo, na fonoaudiologia, a gente antes via ginástica facial só com as esteticistas, né, que não tinham nenhum fundamento muscular para trabalhar a ginástica facial. Eu sou fonoaudióloga, faz 20 anos já que me formei, e aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar com motricidade oral. Motricidade oral, a gente trabalha toda a parte de musculatura de rosto, né? E para facilitar a fala das crianças, facilitar a deglutição das pessoas que têm dificuldade, tanto os bebezinhos quanto os mais velhos, enfim, a gente vai tonificar a musculatura que não está legal, né? E aí a gente começa a posturar essa língua no lugar certo, e aí a gente faz um movimento de exercícios para lábio, para língua, para bochecha, para papada, e de repente você vê que você rejuvenesce com uma série de movimentos que você já não fazia mais. Né? Quando a criança é pequenininha, você vê, chupa pirulito e faz um monte de careta e brinca e tal. A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais contido com os movimentos também. Né? E aí a gente começa a ver que tem determinadas pessoas que falam ainda mais velhas com S para fora, com D para fora da boca. Né? E dá para consertar isso. E a hora que a gente vai consertando isso, vai melhorando também a tonicidade muscular do rosto. É meio efeito colateral, né? Sim. Então, assim, há 10 anos atrás, eu fiz uma entrevista, dei uma entrevista até para um canal do Rio de Janeiro, eu estava em São Paulo, morava em São Paulo na época. Bombou o negócio, né? Foi para a GNT, bombou o negócio e as pessoas queriam que eu viesse para cá, né? Para fazer esse trabalho aqui no Rio. Mas foi engraçado porque não se falava muito, não era esse boom que está a ginástica facial hoje em dia, né? E até as fonoaudiólogas não gostam, a gente não gosta que fale ginástica facial. A gente fala que a fonoaudiologia é serviço da estética, né? A fonoaudiologia estética. E um trabalho é um trabalho muito dirigido, né? É um trabalho que a gente tem que ver quais são as dificuldades que cada um tem. Mas tem. você acha que tem que fazer, são exercícios repetitivos, igual Sim, a gente faz 3 séries de não sei o quê, sim. 2 séries é um de não saco, sei o quê, assim? chato, né? Eu acho que a Mas gente eu acho que é até legal, porque aí tem um começo, meio e fim, você sabe que vai acabar, né? Sim, sim. O problema é a esteira, porque a esteira não acaba nunca. Não, mas não acaba também fono não, Leda. Mas a musculação acaba, você faz 3 séries de não sei o quê. Aqui tem um começo, meio e fim, né? Eu acho que faz sentido aquilo. Mas você não, sabe para quem tem... não gosta, quem faz só porque por obrigação... É. Tem gente que adora, passa o dia inteiro na academia e tal, né? Não, Deve ser legal para alguém, mas eu falo assim, essa coisa de fazer pela saúde ou pela articulação, Sim. Quando você faz elástico, quando você faz bola, quando você faz né? Exatamente. Essa coisa assim, sei lá, ponte, qualquer coisa, você vai fazer 3 séries, 2 séries. Você tem um objetivo, né? Então, se você olhar, ficar na frente do espelho e fizer, sei lá o quê, você melhora você vai melhorando até o tônus da musculatura, você melhora tudo. Da musculatura, e daí um pouco tabela a pele. O meu trabalho é um trabalho muito, bem diferente. Assim, eu uso acupuntura,
acupuntura estética, né? Eu sou acupunturista. Faço acupuntura estética para melhorar a ruga de expressão, principalmente nessa questão de olho e testa, aqui os vincos de expressão maiores. Essa gordurinha que vai se formando aqui do lado, a papada, enfim. Então, eu uso acupuntura estética no rosto, utilizo acupuntura auricular para baixar a ansiedade, melhorar, as pessoas começam a querer também parar de fumar, querer ter um pouco mais de tranquilidade, menos ansiedade, enfim. E eu São utilizo, vários recursos. Sim, e eu utilizo também os movimentos também de massagem facial, de automassagem. Eu ensino, na verdade, assim, você tem 10 sessões comigo que eu vou te ensinar a cuidar de você. Eu não quero que você fique dependente de mim, entendeu? Eu quero que você aprenda, na verdade, a cuidar do teu rosto. Você pode ensinar alguma coisa aqui pra gente, mesmo que não sejam as 10 sessões? Posso. Não, e aí, umas dicas, assim. Umas dicas assim. Primeiro, as massagens eu acho muito interessantes. O exercício de papada eu acho sensacional, porque é muito engraçado que às vezes a gente breca aí, porque tem muita gente que não sabe estalar a língua, né? Que é um movimento tranquilo, mas muita gente não consegue. Então a gente breca e às vezes fica algumas sessões a mais por conta de estalar a língua, que a gente tem que esperar que a pessoa venha na semana seguinte com alguns movimentos instalados, né? Então eu te ensino hoje a estalar a língua. Você não sabe estalar, você vai ficar testando, tentando. Semana que vem provavelmente você vai vir com uma novidade para mim, né? Se não deu conta, a gente tem que começar de novo, né? Porque o estalar a língua, por exemplo, é um movimento que pega... Estala a língua. Isso aí. É básico. É aquele movimento que a criança brinca com um cavalinho, né? Que a gente depois, mais velha, não vai ficar brincando de cavalinho. Mas se não fizer tanto barulho quanto o seu, tudo bem? Aí o que vai acontecer? Semana que vem você vai trazer um barulhinho muito melhor para mim. Ah, tá. Porque aí treinando melhora. Você vai treinar a semana toda. Esse é para papada? Esse é para papada. O Esse estalar é muito a língua. Importante. Você leu os livros da Nora Ephron? Já. Meu pescoço é um horror. Já. Eu li algumas coisas. Só que a Nora Ephron era uma roteirista de Hollywood, fez Harry Sally, uma escritora importante, O Amor é Fogo. Eu vou esquecer do terceiro que eu amei, meu Deus. Meu pescoço é um horror, O Amor é Fogo, o terceiro. Só o primeiro. Não, eu li os Até três, por conta sou do louca pescoço. por ela. Mas ela morava nos Estados Unidos, então ela usava gola rolê. Fica tão mais fácil. Ela morreu ano passado, era interessantíssimo. Tem umas coisas que eu acho interessantes, por exemplo, ensinar a pessoa a se maquiar, aí depois limpar. Se maquiar não, a cuidar do rosto depois, né? Então, como limpar. E tem que se preocupar com a limpeza profunda da pele, tem que se preocupar com a musculatura da pele, né? Não é só O que melhora a musculatura? Exercício. Exercício Por exemplo, físico. dá um exercício. Bom, vamos lá. Esse de estalar a língua é extremamente importante para papada. Esse é para papada. Tem um outro para papada que normalmente é o que as pessoas pedem mais. É você colocar a língua no céu da boca, fingir que vai estalar, né? Dar aquela sucção, como se fosse estalar. E não estala, e aí você abre e fecha a boca 10 vezes. Com ela lá em cima. Com pressão. Faz pressão, dedo. Não. Não. Vou ter que treinar em frente do espelho. A gente vai depois conversar depois. Mais uma sessão para você. Instalar a língua, melhora isso aqui, a musculatura diz? Na verdade dá um pouco mais de tensão aqui, nessa região, porque a língua a papada nada mais é do que a base da língua, né? Então, e é engraçado que algumas coisas, eu tenho um sócio que é Reinaldo, que ele trabalha com voz. E ele me convidou, algumas vezes ele era coordenador da Veiga de Almeida, e ele me convidava para vir para cá para dar palestra de final de ano para as alunas que estavam se formando. E uma vez eu fui até lá e me surpreendi com a quantidade de professores que ainda existiam da minha época, né? E foi muito interessante, porque um dos professores chegou para mim e falou assim: Luísa, ele é professor de voz, né? Quando você trabalha com a musculatura, você melhora a voz do paciente? E eu tinha acabado de atender uma senhora que tinha ficado acamada enfim, entubada, enfim, 3 meses no hospital por conta de um câncer. E ela estava, a queixa principal dela era a rouquidão e não conseguia deglutir. Eu fortaleci toda a musculatura perioral dela, ela estava mastigando bem, engolindo bem e não estava mais rouca, né? Então eu dei esse exemplo também como forma de mostrar para as pessoas... Então é possível, não só do ponto de vista da estética do pescoço, mas também do ponto de vista de quem ficou entubado, de quem está com alguma dificuldade de fala. A fonoaudiologia é muito legal. Até no tocante assim, a AVC, derrame. Sim, fonoaudiologia entra em todas as áreas. Eu, como a minha linha mestra é a motricidade oral, eu sempre utilizo a motricidade oral como base de qualquer coisa, né? E aí depois a gente vai para os específicos, conforme for, por exemplo, voz, ou a parte de AVCs, enfim, aí a parte de linguagem. É diferente. É porque é como a medicina, Leda. A gente, na verdade, tem subgrupos, subdivisões na fonoaudiologia. Um trabalha com áudio, outro com voz, outro com motricidade oral, outro com a parte linguística. Mas o que funcionaria? Porque hoje em dia a gente fica muito tenso, né?
E aí fica tenso, engarrafado, vai franzindo Vai, aqui tudo. Aí vai. chega lá, bota um botox. É. Né? Toim. Aí fica aquela testa, assim, que não tem emoção zero. E a sobrancelha Fica meio milhão. Bom, eu acho o Cruella seguinte, dos Dálmatas. Tem um jeito de melhorar isso sem... Tem algumas coisas assim. Porque o Botox, ele é meio perigoso, né? Porque a gente você vê tem que ter cada um bom resultado médico, tão né? triste, Você né? tem que ter um bom médico e Mas muita mesmo com um bom sorte. médico, às vezes você vê um resultado que não é bacana. Porque eu acho que o músculo reage diferente, né? O problema é o seguinte, a gente tem um músculo aqui da testa, principalmente que a gente coloca muito botox na testa. Ele começa aqui, vem até aqui atrás, é um músculo reto. Né? Se a gente chega e faz algum movimento para essa musculatura aqui, o que vai acontecer é que, na verdade, você está só exacerbando esse movimento, né? Que é esse ou esse. Então, eu não sou uma pessoa que dá exercícios para a testa. Tá? O que eu faço? Normalmente eu faço movimentos de automassagem para relaxar, porque o objetivo é relaxar a musculatura que está tensa, né, e tonificar a musculatura que não tá tensa, né, que está hipotônica. Então, no caso de testa, a gente tem os aparelhinhos de vibradores, que a gente pode pôr o vibrador na mão, né, eu podia ter trazido, que a gente coloca o vibrador aqui na mão e faz a massagem com o vibrador na mão. Né? E mas então é uma massagem nesse sentido? Você faz sempre movimentos para cima, tá? Todos os movimentos de rosto são para cima. Então, por exemplo... até passar creme. Né? Tudo, né? Porque senão você ajuda a gravidade. Ajuda a cair, vamos combinar que a gente tem que... Faz sentido. Então, os movimentos são sempre para cima, né? Inclusive na área de drenagem linfática mesmo, a gente tem que pensar que é do centro para cá, porque aqui a gente tem gânglios linfáticos, né? Então, eu ensino a automassagem para você drenar, né, o rosto. Então, os movimentos são sempre para fora, né, e para cima. Né? Os movimentos são todos... Isso melhora a olheira? Melhora essas bolsas de olheira. No primeiro dia da sessão de fonoaudiologia, eu faço uma anamnese, eu quero saber se você fuma, se você bebe, quais são as suas atitudes que não são... Mas tem que ver a raça também, né? Porque algumas raças têm mais olheiras. Sim, sim. E assim, a gente tenta eliminar algumas coisas. E é engraçado porque as pessoas normalmente obedecem, né? Porque elas estão dispostas àquilo. E depois existe uma nova postura com relação a isso. Porque rejuvenescer é sedutor. Sim. E a gente tira foto na primeira sessão. A gente fica com muita esperança, né? De melhorar sempre. E a gente tira foto na primeira sessão. E aí, à medida que a gente vai vendo que a pessoa está tendo evolução, a gente vai tirando novas fotos e vai vendo junto, né? O que está acontecendo, de que forma você está melhorando, enfim. E limpezas de pele constantes e exercícios constantes, enfim. É um trabalho muito legal, um trabalho muito gostoso, porque a gente vê as pessoas renascendo, né? Eu acho legal essa coisa que vira os dois lados da questão, né? Quer dizer, que trabalha o estético e trabalha também quando há uma doença instalada, exatamente. Né? Ou, sei lá, uma consequência de uma doença. E agora a gente tem dado... Como a cirurgia plástica, né? Sim, sem dúvida. Que tanto conserta Mas você sabe que é estética, engraçado? como conserta mas os meus o grandes... tempo estragou, mas também conserta coisas que o fogo estragou, isso. Né? Que um acidente estragou. Mas os meus grandes parceiros nesse momento na fonoaudiologia estética são os dentistas, né? Porque muitas vezes você precisa fazer uma adequação dentro da boca, né? Realmente dos dentinhos, dos ossos e tal. E quanto aos cirurgiões plásticos. Né? Em São Paulo eu tinha um grande parceiro que antes de operar, ele mandava para mim, eu adequava a musculatura e depois ele... Porque quando a gente vai fazer uma cirurgia no abdômen, sei lá, tem médico atualmente que quer que você faça algum tipo de exercício para você se preparar para a cirurgia. Exatamente, é o mesmo quando é uma coisa eletiva, mesmo quando é... Como é que eu vou chamar isso, doutor? Me ajuda aí. Eu não estou falando de estética, de cirurgia plástica, estou falando de cirurgia mesmo. Para tirar a vesícula ou sei lá o quê, para colocar o balão intragástrico, porque foi quinta-feira, acho que foi a quarta-feira, a gente teve esse assunto aqui. E ele falou isso, o médico, que gostava de uma preparação, no sentido de exercício e tal. É importante. Antes, né? Para preparar a musculatura para receber aquele procedimento esse. É isso mesmo. Aí então tem isso também, né? Eu tive um trabalho muito bacana em São Paulo com isso. Na cirurgia plástica também se faz isso. Também. E agora o que está sendo bacana é que a gente está preparando também os fonoaudiólogos, né, para essa nova área, porque realmente se abriu, né, essa área estética agora. É uma área que, pelo visto, né, porque a busca da juventude é eterna. E é muito gostoso. E é para você não trabalhar. Todos querem, né? E você não trabalhar só com doença é muito gostoso. Né? Também deve dar uma aliviada na vida do profissional. É muito gostoso.
Tá certo. Volta aí daqui a pouquinho, Luísa. Pensa aí nos exercícios. Tá bom. Já aprendi passar. esse, né? Pra cima. E sempre pro pra lado, cima e o de isso. estalar a língua. Eu vou te ensinar uns de bochecha depois. A gente vai tentar aqui no intervalo estalar a língua. Você tenta aí na sua casa, porque também é meio bizarro a gente ficar aqui tentando estalar a língua no ar, né? Basta. Vamos tentar nós mesmos, na nossa intimidade, tá? Fala pra Luísa. Quem é Vitor, hein? Meu filho. Ele mandou você mandar um beijo pro Vivi e pro Guigui. Um beijo, Vivi, Guigui. Quem são seus filhos? Meu filho, o melhor amigo dele. E ele é o Vivi? É o Vivi. Ah, tem 17 Vitor, anos. adorei. Mandou ver aqui. O Vivi, 1,80 m. É mole. Vou mandar pro Kiki também, que deve estar me vendo, que é meu filho pequeno. Por favor. Quantas vezes por dia temos que estalar a língua para acabar com a papada? Ela sabe estalar a língua? João Pieroni. Não sei se ele sabe estalar a língua, João. Não, na verdade eu peço para fazer 30 vezes, de manhã, 30 à tarde, 30 à noite. É para ter um início. Depois cansa, viu, Leida? As pessoas param de fazer com tanta intensidade. Mas é importante. É importante fazer 30 vezes, né? Tem outros exercícios, tem aquele outro de abrir e fechar. Agora, uma coisa, se fizer muito, o que acontece é que dá uma dorzinha aqui, e no dia seguinte você fala assim, nossa, estou com um pouco de dor de garganta, estou ficando resfriada, e não é musculatura. Como dói a musculatura no corpo, dói também na garganta. Então você sente então a musculatura... é melhor talvez começar com um pouquinho menos. Então isso estou falando que é um estágio maior, né? Eu sempre peço para fazer 10 vezes de manhã, aí numa segunda semana a gente vai aumentando, e assim, quando chegar você já fica... Como em toda a expert. série. Exatamente. Tá certo. Obrigado a vocês por terem vindo, obrigado a vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil. Valeu.